padre. Vamos atender. Morgado, presta atenção nas perguntas. Você faça perguntas pro padre também. O padre tá aqui com a gente. Tudo bom, padre? Deus abençoe. Amém. Em coro. Por favor, amém. Morgado. Amém. Muito bem. Amém. Recapitule aquela pergunta que ficou no ar na sexta-feira. Eu tô lembrado, qual foi a pergunta sobre a vida pregressa sobre a vida pregressa do padre. O padre se abriu com a gente de uma maneira tão amorosa. O senhor abriu sua vida pessoal, a gente sempre falou aqui da possibilidade de uma vida sexual entrelaçada com uma vida romântica, de cultivo de afeto, de você enxergar a alma da pessoa. E o senhor nos revelou, nos brindou com uma revelação da sua vida pessoal, que o senhor foi noivo antes de entrar aí pra igreja, né? O que exatamente motivou a quebra do seu noivado e o apelo à vida monástica? O que aconteceu? Foi uma ruptura na relação eventual ou o apelo do divino falou mais forte na sua vida, seu padre? Olha, satisfação falar com vocês. Toda ainda nossa. Mais tem um brinde hoje que é o Morgado, né? Sim. Acompanho o trabalho dele, dou muitas risadas, me ajuda muito no meu dia a dia aí. Valeu, padre. As imitações do Morgado. Olha, Padre, é uma questão de fase de vida, não é? Você, quando eu tinha lá já os meus 16, 18 anos, eu já tinha aquele chamado vocacional para a vida religiosa, gostava muito da vida dentro da igreja, na comunidade de jovens, tocava violão na missa, fazia parte do meu contexto. Lá pelos 18 anos eu já percebia que tinha essa vocação para a vida religiosa. Mas eu, olhando para mim, muito sinceramente, eu me achava muito jovem, muito imaturo. Eu queria conhecer o mundo, a vida, estudar, fazer faculdade. Então, eu toquei a vida fazendo o que qualquer jovem normal faz. Estudando, trabalhando, tendo amizades, conhecendo grupos de amigos, meninas, namorando, e assim foi. Agora, como eu te disse há alguns dias atrás, chegou um momento determinante na minha vida, aquilo que a gente chama de crossroads, né? Aquela encruzilhada da vida em que eu, já mais maduro e tendo ainda aquele chamado, né, interior que eu percebi em mim para a vida religiosa, eu falei assim, bom, agora é o momento de decidir. Eu já tinha mais de 30 anos e falei, o que é que eu vou fazer agora da vida? Ou eu continuo assim, trabalhando, estudando, acho alguém para me casar, ou abro mão de tudo por algo que também me chama muito, assim, me completa muito, que é a vida na igreja, a vida com o povo católico, etc. E aí, pesando prós e contras, mas sobretudo ouvindo a voz do meu coração de modo racional, sem abrir mão também de pesar muito bem as coisas, eu resolvi a segunda opção. Eu abri mão do trabalho, abri mão de relacionamentos, para uma vida de estudo, de oração, uma caminhada dentro de um seminário que pode variar entre 5 e 10 anos. Eu fiquei 6 anos me preparando. O senhor entrou para o seminário que já tinha 30 anos já, padre? Já estava rodadinho já, hein, padre? Pois é, isso que eu ia te perguntar. O senhor pulou uma etapa da minha pergunta. O senhor foi esperto, o senhor pulou. O senhor falou, o senhor quero casar, mas o senhor já havia tido um noivado antes, ou não? Eu namorei várias Quantos anos o senhor ficou namorando, padre? Olha, a primeira namoradinha que eu tive, acho que com 14 anos, mas era aquele namoro adolescente, né? Casto. Idealista. Eu tive várias namoradas, depois, conforme fui ficando mais velho, o namoro foi ficando mais sério também. Eu namorei com uma moça durante 5, 6 anos, nós chegamos a ficar noivos, mas foi uma questão, de incompatibilidade de gênios e mas demorou 6 anos, padre. Não, você separou antes de ir pro convento. Convento é ótimo. Antes de ir pra igreja, você separou, então. Você separou. Não, nós dois éramos da igreja, nós dois participávamos juntos, tínhamos realmente o plano de casar, mas você sabe que o namoro é um projeto a dois em que a gente vai amadurecendo uma espécie de parceria, de projetos em comum, de sonhos futuros, e não bateu. A minha vontade era uma, a dela era outra, visões de mundo muito diferentes, acabou não dando certo. O que foi feito dessa moça, padre? Ela foi fazer o que da vida? Você ainda tem contato com ela? Corredora ela não é, né? Porque a gente sabe que quem chega por último é a mulher do padre. Não, é uma pessoa muito bacana, é uma advogada muito competente, já formou a própria família dela, já tem filhos. Ela está feliz no casamento dela, como eu estou feliz no meu casamento com a minha esposa, que se chama Igreja. Então, tudo
tudo vai dando certo ao longo do tempo, desde que a gente seja fiel àquela vontade que brota de dentro do coração. Mas os senhores, vocês se falam ainda, padre? Não, eu não falo porque, assim, nós não moramos nem mais na mesma cidade, então não é uma pessoa com quem eu tenho muito contato. Mas hoje tem rede social, WhatsApp... temos alguns amigos em comum que às vezes me dão notícia... Assim, já não é mais uma prioridade. Manteve-se aquele carinho especial de amigo, né, padre? Deixa eu fazer uma pergunta pro padre. Fala todas, Morgado. Padre, já que não citamos o nome da sua antiga namorada, olhando para trás, naquela época, as áureas da beleza estava em alta, né? E depois, com o passar do tempo, olhando para trás, você fala assim, putz, fiz bem, hein? Não, que isso, Morgado. Não tenho. Eu não faço esse tipo de julgamento. O tempo fez bem pra ela, não? É só uma brincadeira. As moças com quem eu namorei na adolescência, na juventude, eram todas muito bacanas, estão todas bem casadas, graças a Deus, com filhos. Teve uma vida sexual melhor que a minha. Nossa, padre, você tá melhor que o Adri, né? A sua vida pregressa... Vida melhor que a minha, padre. Sou namoro dos 14 Isso que dá. Você fica falando de poesia. 16, eu duvido que o padre dissesse poemas nos ouvidos das moças. Todo o evangelho é um poema. Eu faço uns poeminhas também, mas eu não ouso publicar, não. Escreve um livro, padre. Ô, padre, então eu vou fazer a pergunta inversa do Morgado. Diga a verdade. Confesse, padre. Confesse. Quando o senhor lembra dela, ou vê uma foto... Eu não sei se o senhor vê ela no Facebook, no Instagram, ela tá nesses lugares, não? Não é possível que o padre... Quando eu vejo, o que tem? Quando o senhor vê uma foto, uma imagem, ou lembra dela, o senhor sente um frêmito no umbigo? Uma coisa assim, que saudade da projeção. Uma comichão, padre. Fala a verdade, padre. Olha, eu olho para essa fase do passado, assim, com aquele sentimento de nostalgia, não é? Era outra fase, eram outros tempos. Eu digo para você que eu me recordo de mim mesmo nessa fase de namoro, juventude, eu nem sou mais aquela pessoa. Porque a gente amadurece, muita coisa acontece. Na última vez que nós conversamos, você estava entrando na questão do celibato, e eu aprendi no seminário e aprendi na minha formação para me tornar padre que o amor, ele pode ser vivido de várias formas, de um modo muito sublime, que vai além da prática sexual. Eu tenho muito amor, amo muitas pessoas me amam, graças a Deus, apesar dos meus muitos defeitos, e quando eu descobri isso, é uma espécie de libertação. A gente aprende que no chamado à vida religiosa, que aqui no Ocidente, no rito latino, não é, da Igreja Católica, nos impõe, vamos dizer assim, o juramento a respeito do celibato, nós não ficamos defasados no amor, a gente não fica em desvantagem, é um mistério, é realmente algo muito prazeroso descobrir e experimentar esse amor que a gente vive, não necessariamente no meio de uns lençóis lá, de uma cama. Padre, vou colocar o senhor na parede. Padre, Eita! Tudo bem. Eu percebo... Só não me chama de lagartixa, tá bom? Só não me chama de lagartixa. Vai lá, Adri. Vou colocar o senhor na parede, padre. O senhor teve uma vida afetiva e sexual melhor do que a minha. Enfim. Opa, tudo bem. E com menos da metade da tua idade, hein? Dos 14 aos 30 anos, enfim, terrível. Padre, tudo bem, eu entendo a sua dimensão de amor transcendental, de sublimação, de amor às pessoas, de amor fraterno, etc. e tal. Mas o Freud dizia que tudo é sublimação, que a civilização mesma nasce da sublimação da safadeza, que a gente pensa em sexo o tempo inteiro, e aí quando a gente sublima esse instinto, a gente faz a civilização nascer. Eu acho que o senhor não concorda com essa afirmação, o senhor acha que realmente existe um elemento mais transcendente. Até eu discordo um pouco do Freud, acho que o Freud era muito carnal. Mas eu queria te perguntar... Era carnal. Exatamente o seguinte, padre. Tudo bem acreditar e crer nesse amor transcendental, mas o senhor não acha que é o amor afetivo, sexual, assim, dentro do casamento mesmo, como o nosso querido Morgado, que é quase um frei também, casado, bem casado, fiel, assim, conservador, que vai ter filhos. Isso não poderia ser um direito outorgado aos sacerdotes
Por que exatamente essa incitação ao celibato na Igreja Católica não tornaria exatamente os padres, os sacerdotes, mais afeitos, inclusive à vida cotidiana das pessoas, para aconselhar, para bem melhor perceber como é que é a vida dos casais e para viver também, para além da dimensão, ou aquém da dimensão transcendente do amor fraterno, a vida sexual, a criação dos filhos? Diga a verdade, padre. O senhor é favorável de maneira robusta à questão do celibato na igreja? E o senhor tem críticas a ela? Quais seriam? Olha, eu não sou um grande estudioso de Freud, mas eu tenho a ligeira impressão, quando eu leio algumas coisas, que ele era uma espécie de frustrado sexual e que descarregou todas as teorias dele, resumindo na sexualidade humana. Freud era um frustrado. Muito bom. Vamos lá. Ele leva a ferro e fogo muitas coisas na questão, como você disse, do carnal, sem levar em conta outras, em argumentações dele, em teses dele, outras dimensões de um ser humano. Né? Ele brigou com o Jung por causa disso, né? O Jung era religioso. É verdade. O ser humano não pode ser resumido à questão da libido e da genitália. Nós somos muito mais do que isso. Claro, né? com certeza. Agora, a fundamentação bíblica teológica para o nosso celibato é o exemplo daquele a quem nós seguimos. Cristo. O meu chefe, vamos dizer assim, entre aspas, é Jesus Cristo, que foi celibatário. Né? Não adianta você ler lá o Código da Vinci, aquele livro famoso que é uma obra, um romance de ficção, e querer inventar coisas... Lembrar pro ouvinte que o Dan Brown falou que o Cristo dava, desculpa a expressão, padre, sei lá, umas rosetadas lá com Maria Madalena e casou. O que não tem ficção, fundamento nenhum, né? É coisa bem. que passa na cachola do Dan Brown lá. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 12, ele tentou explicar para os apóstolos, para alguns dos seus seguidores, assim, olha, alguns vão se fazer eunucos, ou seja, celibatários, por amor ao reino dos céus, como ele mesmo fazia. E já naquela época, alguns dos discípulos de Jesus falaram, viu, mas isso é muito difícil. E ele disse assim, claro que é difícil, quem conseguir compreender, que compreenda. Mas é uma recomendação, não é um dogma de fé, né, padre? Aí que eu queria contestar o senhor. Pedro parece em várias partes da Bíblia, tinha esposa, e o próprio Paulo fala, se você não puder casar, melhor. Mas ele não fala, não se case nunca. Isso é que eu não entendo. Por que a igreja é tão rígida? São Paulo diz que não é bom o homem ficar solteiro, porque fica muito sujeito às tentações, então se for para levar uma vida desregrada, não é? E etc., é melhor se casar do que ficar solteiro e numa vida de bagunça. Né? Agora, São Paulo também diz. O pior diz é não ter nem bagunça nem casamento igual eu. Pois é. Agora, São Paulo também orienta as primeiras comunidades de que o homem solteiro, celibatário, ele vai ter exclusividade para cuidar das coisas de Deus, enquanto o homem casado vai ter que ter aquela preocupação com a esposa, com os filhos, etc. Agora, um outro erro muito grande que algumas pessoas tecem a respeito da vida celibatária é a questão do lugar de fala do padre, viu? O que tem? Porque eu não sou casado, não entendo de família. Isso é uma mentira. Ah, boa. Porque eu não nasci de um pé de couve, eu sou fruto de uma família. Boa. E além disso, tem todos os relatos de pessoas ao redor. Atende muitas famílias. Mas o senhor então endossa o conceito de celibato para padres ainda? Deixa eu fazer um adendo aí também ao padre que falou a respeito de o cara quando é casado, ele tem que cuidar da família, mas isso aí é colocando como duas preocupações, né? Ter que cuidar da família e ter que cuidar da igreja e da turma que vai lá. Mas e os padres que são artistas, que cuidam de suas carreiras e fazem show? Também não tem essa diferenciação? Ele não poderia, então, não exercer essa outra preocupação que ele tem da carreira, gravar CD, vou fazer um feat com Jorge Mateus? Você não acha que aí também, então, tinha que entrar nesse bolo aí de, não desviar a atenção da igreja? Porque eu adoro o padre Fábio de Mello, só que a gente sabe que ele frequenta menos as missas do que antes, por causa da carreira dele também, de fazer shows por aí. O senhor não acha que vai no mesmo sentido o cara ter uma família e ter uma carreira e a igreja está no meio desses dois aí? Olha, uma carreira artística e uma família são dons, não é? Eu gosto também muito desses padres midiáticos, são
é uma forma de eles divulgarem a mensagem. Evangelização midiática, né? Uma evangelização. De certo, eles ficam assim, eles estão liberados, não é? Para viajar o país, até o mundo, fazendo shows, palestras, pregações. Eles têm uma vida ministerial quanto ao sacerdócio realmente mais limitada. Você imagina o padre Fábio de Mello atendendo confissões. É uma fila que não acaba mais. Então, eles celebram menos missas porque viajam mais. Enfim, mas tudo é uma questão de escolha. Você vê que de milhares de padres que nós temos no Brasil, quantos são esses que têm o dom de atuar mais fortemente na mídia? Não é para todos. A vida do padre comum é uma outra pegada, não é? É a vida da paróquia, de estar presente, orientando o povo, trabalhando com o povo, celebrando com o povo. Não é essa vida de shows, de gravação de CD, de DVD. Agora, que são. Faço outra pergunta no pique, curva, meu Deus, aproveitando aí a resposta do senhor. Será que também não poderiam ser liberados para que alguns padres se casassem? E eu faço a pergunta para o senhor também. Se fosse liberado, o senhor optaria por ter uma família e continuar com a igreja ou não? É uma obrigação o celibato? Só para completar a pergunta é uma obrigação, uma imposição, um dogma de fé? Adriles, dogma não é, tá? Mas é o seguinte, aqui na Igreja Católica do Rito Latino, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, já há muitos séculos, desde o Concílio de Elvira, lá no século IV, já inspirado pelo exemplo de Jesus, pelos ensinamentos do apóstolo Paulo principalmente. É uma recomendação, então. Uma recomendação. Pois é, mas... É melhor que sejamos celibatários para... Mas se o padre quiser casar, então ele é expulso. É isso que eu quero perguntar. Os ortodoxos, né, por exemplo, leste europeu, todos é muito comum que os padres lá sejam casados. Pois se o padre quiser ter uma namorada, mas ele é expulso da igreja, como é que é? Se é uma recomendação e não é obrigação, como é que fica essa questão? Aqui no Ocidente houve esse consenso de que era melhor o padre se dedicar 100% à igreja para que a obra crescesse mais. No Oriente cristão ortodoxo, o entendimento foi outro. Lá, até hoje, os padres podem se casar se quiserem. Eles não sobem na hierarquia da igreja, porque é muito difícil, por exemplo, um bispo dar conta de toda uma diocese e da própria família. Então, tem padre, também algumas limitações. Os evangélicos dão conta, padre. E o patrimônio deles, assim, a obra deles cresce cada vez mais. Sim, mas tem um dado interessante que você tem que pensar. Gostem da Igreja Católica Romana ou não, sim, nós temos que concordar que ao longo do percurso histórico da Igreja, de mais de 20 séculos, ela, vamos dizer assim, a dedicação exclusiva dos seus padres, bispos, cardeais, etc., fez com que a Igreja Católica fosse predominante no Ocidente. Isso todos concordamos. Com certeza. Enquanto no Oriente isso não se verificou. Nem em relação à Igreja Ortodoxa, né? Ai, padre, mas aí eu tenho que contrapor o senhor. Os novos pentecolismos, assim, eu não sei como é que é as igrejas pentecostais, os evangélicos, estão crescendo de maneira avassaladora, sobretudo no Brasil, e lá os pastores podem casar. Estão crescendo em número, sim, mas não em tamanho. Como assim? Porque você vê que, não estou querendo com essa fala fazer alguma crítica ou de forma alguma menosprezar os nossos irmãos protestantes. Claro. Mas veja, por maior que seja o número de pequenas ou grandes ou médias igrejas protestantes que nós temos no Brasil, no mundo, ainda não chegam ao tamanho do que representa a instituição da Igreja Católica. Tá certo. Mas, padre, voltando à pergunta do Morgado. Algumas igrejas protestantes, inclusive, depois que seus fundadores falecerem, passarem dessa para a próxima vida, a tendência é que essas igrejas sumam. Enquanto a Igreja Católica é perene aí há mais de 2000 anos. Não, mas desde a Reforma Protestante, as igrejas protestantes têm, até porque são várias denominações, né? Tem se espalhado. Tem muitas. Enfim. E a gente respeita todas e reza por elas, mas veja... E eles podem casar, padre. Eu acredito que a predominância da Igreja Católica no Ocidente seja por essa opção pela exclusividade total. Agora, para o que o Morgado perguntou... E você também se o senhor se casaria e voltaria sua vida A maioria dos padres, meus irmãos, com os quais a gente conversa sobre esses temas, assim como eu,
se a partir de amanhã nos fosse permitido casar, a maioria não casaria. Padre. Pode acreditar. Olha, Quem fala o Padre, contrário, posso entrar, falando disso, posso entrar num tema um pouco Vai, mais a última espinhoso, aqui então, com já o que nesse padre sentido? Morgado. eu também ia entrar num tema espinhoso. Diga lá, Vai, Morgado. eu preciso chamar um intervalo. Não, porque, obviamente, a gente não coloca exceções da regra, Eu né? ia Mas falar eu sobre queria isso, colocar acho. aqui um pouquinho mais a respeito disso aí, porque a Igreja Católica tem vários casos aí de coisas Pedofilia. erradas que a gente conhece muito bem. Não, vamos ser Será sinceros, que se não pedofilia, fosse opcional, esses casos não seriam diminuídos e a pessoa que opta em ter e não ter uma vida celibatária seguisse com a igreja e com sua vida carnal, digamos E assim? aí eu queria complementar, e aí coloca para o bloco que vem, porque é uma resposta muito complicada. Padre, além disso, além da sexualidade sufocada, tudo bem, só tá falando que existe a percepção do amor transcendente, fraterno. Além da sexualidade sufocada, que às vezes ela é mal dirigida, quando ela é sufocada e a pessoa não tem a estrutura mental para aguentar essa libido represada, tem outra questão, padre. A Igreja Católica, em que pese ser uma enorme instituição, talvez a maior instituição da cultura ocidental, ela não pode, exatamente pela questão de só ter homens como sacerdotes, como é que chama? Quando o padre estuda? Lugar. Enfim, nos lugares em que os seminários só isso. terem homens, isso não pode exatamente ser uma porta de entrada. Não estou dizendo que seja a igreja cultive isso, claro que não. Mas uma porta de entrada, inclusive, para pessoas que têm certos pendores sexuais, com crianças ou outras anomalias, para alguns psicopatas. Não seria isso também uma causa de casos que a gente percebe e de maneira muito triste de pedofilia dentro da igreja? Mas no próximo bloco o senhor responde a minha pergunta e a pergunta do Morgado. Agora ficou sério o programa. A gente volta daqui a Forte pouquinho. abraço. Tamo junto na Pan. Muito bem, estamos de volta. Maravilha. Já voltou. Nem lavou a mão. Mãos e dai glória a Deus, peguei as mãos e dai glória a Deus, peguei as mãos e o quê? E cantai como filhos do Senhor. Obrigado, gente. Olha, eu tava falando aqui, padre, só pra gente fechar e chegar a sua resposta, lave as mãos. É porque amanhã aí. é cedo tem que rezar a missa. Acabei de fazer xixi, ó. Tem um jornalista francês que Não, escreveu um livro. O que você quer, Adriano? Coloca em seguida a sua Você quer que eu fale em seguida? Ué. Ah, então... Porque a gente vai falar primeiro é da tudo safadeza. na mesma... Senão pode ficar confuso. Vamos colocar. O que você perguntou, Morgado? Coloca de novo sua pergunta. Não, eu havia perguntado, que ele disse que a maioria dos padres que ele já havia conversado disse que se amanhã pudesse os padres se casarem e constituir sua família, que a maioria optaria por não fazer isso. Porém, eu entrei naquele tema espinhoso sobre casos de coisas que acontecem, óbvio que não é com frequência, mas a gente sabe que existem casos de cunho sexual na igreja. Talvez isso não pudesse ser combatido com a opção dessas pessoas poderem se casar e não ser algo reprimido assim? A questão que eu coloquei foi... Tá ouvindo a gente ainda aí, padre? Cadê o padre? Liga aí, Albuque. Só de brincadeira. Pô, é do cacete. Porra, gente. Putz, grila. O padre caiu ou empurraram? O padre caiu, mas ouviu as perguntas. Liga aí, para de... porra. Liga pro padre, meu filho. O padre cai Liga pro padre logo, Albuque. Para de... Eu tinha perguntado... Põe na tela aí, ô Cabide. Põe na tela essa montagem que tá no grupo aí. Eu havia perguntado exatamente sobre essa dimensão, para além do sufoco da sexualidade que é reprimida. E que, às olha vezes, o que é a montagem canalha que fizeram da gente. Debbie Lloyd. Gera uma idiotas em apuros. Gera uma sexualidade reprimida que pode ser mal canalizada. Além de tudo, que a Igreja Católica, que é uma instituição enorme, a maior de todas na cultura ocidental, pode ser exatamente por beneficiar o contato com crianças, de mais adultos com crianças e homens. Já voltou, padre. Não pode exatamente beneficiar, padre, o contato e incitar de alguma forma
atrair pedófilos. Não estou dizendo que a maioria, graças a Deus, a maioria gigantesca, a maioria dos padres não são. Mas você tem casos, né, pontuais, e se isso, exatamente a dimensão desse celibato, dessa renúncia sexual e do contato só de homens com homens nos seminários, não pode exatamente incentivar para que pedófilos e psicopatas entrem na instituição exatamente para ludibriar a instituição e satisfazer seus desejos mais proibidos, além da homossexualidade, né? Porque a homossexualidade não é crime, a pedofilia é. Enfim. Ô, Adriles, primeiro a gente precisa ter muito em mente que há sempre uma campanha constante de muitos setores da sociedade querendo colocar na conta da vida celibatária Sim. Um resumo de todos os problemas que nós temos na igreja hoje. Só para ficar bem claro, cara, eu não tô criticando a vida celibatária, tô falando assim, o fato da igreja ser celibatário, propor a celibato e colocar só homens como formadores sacerdotes, talvez, de alguma forma, incentive aqueles psicopatas, pessoas que já têm um vício de origem, de personalidade, a entrarem nessas instituições para satisfazer seus desejos mais recônditos. Só isso que eu estou dizendo, não é o celibato em si. Não, entendi completamente. Perfeito. É claro que nós temos, você tem que lembrar que temos as vocações femininas também, não é? Onde também nos conventos as freiras convivem somente em mulheres e também tem problemas similares. Agora veja, casos como pedofilia são distorções, né? É um crime, não é? De pessoas que já têm, vamos dizer assim, essa tendência à pedofilia dentro de si, independentemente de serem chamadas à vida religiosa ou não. Você tem que pegar as pesquisas, as estatísticas e perceber que, por exemplo, hoje em dia conseguiu-se uma façanha. Falou-se em pedofilia, as pessoas ligam o nome desse crime ao clero. Quando a gente vai vendo os números, que os casos de pedofilia não acontecem, em sua maioria, nos ambientes religiosos, mas dentro da própria família. Padre, mas aí tem outro problema. O caso, um tio, etc. Não se nega que há o problema na igreja, como existe, e a igreja vem combatendo ferrenhamente. Pois é, mas a crítica que se faz à igreja... diga lá. Desde o Papa Bento XVI até o Papa Francisco. Agora, no que se refere à vida do seminário, à formação do sacerdote, já o Papa Bento XVI, no tempo dele, fez um documento sobre a formação dos padres, implorando praticamente que os reitores, os bispos, os responsáveis pelos seminários pudessem avaliar criteriosamente os candidatos a ingressar no seminário. Mas é difícil, né, e que no caso de perceberem algum tipo de mau comportamento, de desvio, que não fossem aceitos. Agora, os seminaristas, quando ingressam no seminário, passam por uma série de avaliações psicológicas, passam por sessões de terapia para conversar, para identificar aqueles pontos que precisam ser trabalhados. E é muito difícil você conseguir achar numa pessoa que já entra, de repente, com uma má intenção dessas, como você disse, fazer com que aquilo se revele assim de pronto. Mas se a pessoa é um psicopata, é difícil você identificar. E outra coisa, padre, tudo bem, eu concordo com o senhor que os casos da pedofilia não são exclusividade da igreja, isso acontece muito no seio de famílias, mas a crítica maior que se faz à igreja, sobretudo, inclusive no papado do próprio Bento XVI, né, dos casos encobertos, né, que a gente teve, por exemplo, a questão lá dos Estados Unidos, o acobertamento de alguns casos de pedofilia, como se fosse assim. Eu já vi num sermão, numa missa, um padre falando assim, que você tem que acolher acolher os pecadores e não abraçar o pecado e primeiro tentar resolver o problema internamente. Só que a gente está tratando de um crime, né, padre? O que você acha desses casos que foram acobertados na igreja? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeira coisa, nada desses crimes de pedofilia, de desvio, de transtornos sexuais é culpa da vida religiosa em si, da vocação para o celibato, etc. Isso é um ponto pacífico. Perfeito. Segunda coisa, são frutos de uma sexualidade totalmente transviada no modo que é vivida hoje, na modernidade, onde as pessoas acham que tudo é permitido, inclusive no que se refere ao sexo. Agora, a pedofilia em si,
e outros... Não, mas a desvios de pedofilia é comportamento clássica, né, padre? A gente tem problemas desde a antiguidade nesse sentido. Agora, o grande problema hoje que eu vejo a respeito disso... Dentro e fora da igreja. Extramuros da igreja, não é? Há uma campanha muito sutil de querer fazer entrar no senso comum da sociedade em geral que a pedofilia não seria mais um crime, mas uma doença. Não, papai, não. E que aí nós poderíamos ter uma espécie de condescendência com os criminosos que abusam das nossas crianças. E isso já está sendo praticado muito sutilmente. Como se fosse uma doença, aqui, né? E uma reportagem aqui, e daqui a pouco alguém vai pedir a não criminalização mais dos pedófilos. Você tem que lembrar que isso não é de hoje. Aquela praga da Simone de Beauvoir, já no século passado, pedia junto com Sartre e seus asseclas que a pedofilia fosse descriminalizada na França. Ela mesma, uma pedófila, né? Uma fornecedora de jovens menores de idade para o Sartre satisfazer suas taras sexuais. Então, é uma luta difícil e a gente tem que ficar muito atento, é muito preocupante, porque a sexualidade bem vivida é o céu, mas a sexualidade mal vivida e ainda vivida de forma criminosa é o inferno na Terra. Mas por isso também a igreja não pode, de forma alguma, cobertar crimes no seu seio, né, padre? Tem que liberar as informações todas. O Gabriel queria acrescentar rapidinho, coisa. Só pra gente fechar, porque eu tava... Agora que vocês estavam falando disso, me veio aqui um livro que eu li, padre, não sei se o senhor chegou a ver, que polêmico, deu muita polêmica. Esse livro é muito polêmico, é de um jornalista francês, Frédéric Martel, se não me engano, e ele é homossexual e ele ficou 5 anos, se não me engano, até publicar o livro agora em 2018, fazendo uma pesquisa que levou um período muito grande. Inclusive o próprio Vaticano autorizou que ele permanecesse tendo acesso a arquivos que estavam ali em tese secretos, aí foram liberados recentemente pelo Papa Francisco. Ele também teve morada ali no Vaticano, e ele chegou à seguinte conclusão no livro dele, que é assim, é um livro muito extenso, tem mais de 600 páginas, mas a conclusão que ele chega é 2% de tudo que acontece na igreja é relacionado à pedofilia. Só que ele diz que há uma guerra moral muito grande, no sentido de que há muitos casos de cardeais, de bispos que são homossexuais. Inclusive ele entrevista alguns garotos de programa que ficam ali numa praça famosa em Roma, que dão informações que ele coloca no livro com o nome dos personagens e tal. E aí ele diz que o grande problema que há na verdade, não uma pedofilia no sentido de que 90% sejam pedófilos. Ele diz que 2% somente são pedófilos e o restante são homossexuais que ficam numa guerra moral, e justamente por isso, quando vem a pedofilia à tona, não se toma uma providência... Mas qual seria essa guerra moral? A guerra moral é o seguinte, são homossexuais e vivem dentro deles ali uma guerra moral. Então a pedofilia vem no sentido de que não se pode combater uma com outra. Porque é como se uma puxasse o cobertor da outra. A homossexualidade seria um pecado seria aceito. Um pecado, seria um pecado acima da pedofilia. Mas são homossexuais ativos que respeitam o celibato ou não? Não, que coloca como o jornalista coloca como ponto que está abaixo ali, né? Há uma informação grande que todo mundo sabe que circula aquilo ali, só que não é uma coisa bem aceita, digamos assim. E aí a pedofilia acaba ganhando uma dimensão um pouco menor nesse sentido, porque se forem descobertos publicamente os crimes que eles acreditam serem morais do homossexualismo, aí é um problema, né? Aí a pedofilia não se torna mais o ponto central. E o jornalista coloca ali que são pontos... não é toda a igreja, né? Não são todos os padres. Claro. Não sei se o senhor leu esse livro, né? O Gabriel, esses casos de pedofilia ou de desvio de conduta sexual por parte de padres, pastores, padrastos dentro das famílias, a vontade da gente é que fossem 0%. Né? Mas é uma realidade que a gente confronta. Algumas pessoas acham que o Bento XVI fazia vista grossa, mas foi ele que abriu essa caixa de Pandora de começar a fechar o cerco em cima de padres que cometem abusos, esse cerco que o Papa Francisco continua fazendo e tomando providências, e a imprensa nem sempre divulga com grande alarde, mas a igreja sim toma as suas providências. Mas, novamente, isso não é culpa da igreja, nem do evangelho, e muito menos do celibato. É uma coisa que a pessoa carrega dentro de si e ela não sabe lidar com isso, e
vai cometendo esses crimes. A igreja, ao descobrir, tem sido muito dura, né? Destitui o sacerdote das suas ordens, ele deixa de ser padre, ele responde criminalmente, ele é preso. Isso é uma realidade, é uma forma que a igreja vem combatendo essas distorções nos últimos anos. Agora, nada disso é culpa do evangelho ou da vida. De forma alguma, padre, lógico que não. A gente opta pelo celibato de coração aberto, de alma transparente. Aí eu te faço uma pergunta e você vai responder muito facilmente. Pense num policial. Não é? Um bom policial que trabalha todo dia, veste a sua farda e vai para a rua defender a segurança da população. Qual é o maior inimigo do policial? Bandido. Não. É o mau policial. Sim, é o policial corrupto, o que em vez de defender a sociedade, prefere ser um agente disfarçado do tráfico. Eu posso dizer para você... E que a esquerda pega exceção como regra, né, seu Jair? Com dor no coração, eu posso dizer para você, o estrago que o mau testemunho de um padre pedófilo, etc., causa na comunidade e na vida da igreja é muito grande. A grande maioria dos nossos padres são celibatários, são fiéis, buscam viver a santidade, se esforçam para isso, seja hétero ou homossexual. Eu sou heterossexual, tem padres que são homossexuais, tem. Todos temos a obrigação de nos mantermos celibatários para nos dedicar 101% à igreja, ao povo. Essa é uma obrigação de todos os padres. Infelizmente, alguns não levam isso a sério, ou não conseguem, ou não buscam ajuda, ou tem algo a ser trabalhado. Cometendo esses abusos, esses crimes, acabam fazendo com que todos sejam colocados no mesmo balaio. E isso não é uma verdade e também não é justo. Então, claro que o nosso povo nas nossas igrejas conhecem os padres. E, infelizmente, a gente tem que continuar rezando, trabalhando e dando exemplo, para a gente ver se a gente consegue aí eliminar essa praga desses crimes de dentro da O senhor, então, igreja, padre, o senhor, então, para terminar, rapidinho, o senhor não gostou daquele filme do Fernando Meirelles dos Dois Papas, não, né? Porque ficou só elogiando o Francisco lá, só porque ele era comunista, meio socialista, falava mal do capitalismo, e colocou o Ratzinger, o Bento XVI, como um demônio, que tinha cobertado caso de pedófilos. Ele colocou o Anthony Hopkins com um cara de Hannibal Lecter, psicopatão, como se fosse o diabo na igreja. Eu detesto aquele filme, cara. O que o senhor acha daquele filme? Antes da primeira cena, aparece um slide preto com a frase assim: esta é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Mas ficção é tendenciosa, né, padre? Não, a única coisa real... O padre conservador é um canalha, o padre socialista é um anjo. A única coisa real é que existe o Ratzinger e existe o Francisco. O resto é tudo inventado. O Meirelles conseguiu colocar a cena da Dilma entregando a taça da Copa do Mundo para a Alemanha, sendo que jamais os dois papas assistiram aquele jogo juntos. Só faltou ele colocar o Boulos invadindo o Vaticano. Genial. E outra, o Papa Francisco é ótimo, é uma doçura de pessoa, é um grande Papa. E o Ratzinger, o senhor conheceu o Bento? Assim como o Bento XVI. Adriles, eu vou falar para você que entre os teólogos modernos, o Ratzinger, o Papa Bento XVI, no século XX, ele é comparado a São Tomás de Aquino do século XV e a Santo Agostinho do século V. Só que como é alemão, grande intelectual. E como o alemão não é... Nenhum alemão é um expert em simpatia e carisma, não é? Não. E só porque ele não dava risadinha para todo mundo a toda hora, criaram essa pecha em cima do Bento XVI e que seria um antipático. Ele não é antipático, ele é alemão. Quem conhece bem a cultura alemã sabe como que é o alemão. Valeu, padre. Um abraço. Padre. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Forte abraço. Eu vocês. Tchau, Morgado. Tchau. Falou,